Tudo começou no verão de 2012, quando meu pai decidiu comprar uma casa antiga na Rua do IP. Ele achava que era uma grande oportunidade, pois o preço era muito abaixo do mercado. A casa era linda, com um jardim enorme e uma arquitetura que parecia ter saído de um conto de fadas, mas eu, desde o primeiro momento, senti algo estranho, uma energia pesada. Um frio que não era natural. Mesmo no calor escaldante da tarde, nas primeiras semanas nada de anormal aconteceu. Achamos que era só a nossa imaginação, mas as coisas começaram a mudar de forma sutil. Primeiro eram os barulhos, pequenos estalos nas paredes, ruídos que pareciam vir do sótão, como se alguém estivesse arrastando móveis. Meu pai, um homem prático e cético, dizia que era o vento, a estrutura antiga se acomodando. Eu não acreditava. A verdadeira virada veio numa noite de tempestade. O vento uivava lá fora, e eu estava na sala lendo. De repente ouvi uma risada. Não era uma risada feliz. Era um som frio, infantil, que parecia vir do corredor. Meu coração disparou. Olhei para a porta e por uma fração de segundo, juro que vi uma sombra pequena de uma criança passar correndo. A luz da sala piscou e a sombra desapareceu. Fiquei paralisada. Depois disso, os eventos se tornaram mais frequentes e assustadores. As luzes da casa começavam a piscar sozinhas. Objetos de cozinha, como facas e copos, se moviam de lugar durante a noite e a porta do meu quarto se abria e fechava lentamente. Certa noite, eu estava no meu quarto quando ouvi um som de passos lentos no corredor. Eles pararam na frente da minha porta. O silêncio era insuportável. Criei coragem para abrir a porta, mas não havia nada, apenas o corredor escuro e silencioso. A situação atingiu o limite quando meu pai começou a sentir a presença também. Uma noite ele me acordou desesperado. Ele disse que sentiu mãos geladas em seu pescoço, enquanto dormia e que a cama dele tremeu. Naquele momento ele, o cético, finalmente entendeu que não era o vento, não eram ruídos de acomodação. Havia algo mais na casa. A gota d'água foi a última experiência que tivemos. Estávamos na sala de estar, assistindo TV, quando o lustre de cristal começou a balançar com força. O balanço aumentou. As luzes começaram a piscar e, de repente, ele se soltou do teto. Por pouco não nos atingiu. O lustre se estilhaçou no chão, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da nossa respiração pesada. Não falamos uma palavra, apenas nos levantamos, pegamos as chaves do carro e saímos de casa. Nós vendemos a casa, perdendo muito dinheiro, e nunca mais falamos sobre o que aconteceu lá. Anos depois, descobri que a antiga moradora da casa era uma mulher que perdeu a filha, pequena em um acidente trágico no quintal. Acreditam que o espírito da criança permaneceu lá, aprisionado à casa. Eu não sei se é verdade, mas o que vivemos na Rua do IP me faz acreditar que há coisas que a gente não consegue explicar, e que algumas histórias, por mais inacreditáveis que pareçam, são reais. Eu trabalhava como vigia noturno em um hospital abandonado que estava prestes a ser demolido. A função era simples: verificar se não havia invasores. Mas havia um andar que todos evitavam, o da psiquiatria. Numa madrugada chuvosa, ouvi barulhos de portas batendo lá em cima. Subi com a lanterna tentando parecer corajoso. Quando cheguei ao fim do corredor, percebi que uma das portas, a do quarto 27, estava entreaberta. Empurrei devagar, e o frio que veio de dentro parecia não ser natural. As paredes estavam rabiscadas com frases repetidas. Ela não me deixa dormir. Ele não para de falar comigo. Eles estão me olhando. No canto, havia uma cadeira de contenção, ainda com as correias presas. Quando iluminei melhor, vi que as marcas no chão pareciam de unhas arranhando o cimento. De repente ouvi sussurros vindos do teto. Apontei a lanterna, e por um segundo vi uma mulher pendurada, olhando para mim de cabeça para baixo, com olhos brancos e boca aberta em um sorriso enorme. Pisquei e não havia nada. Mas o que me fez desistir do trabalho foi o que aconteceu depois. Na saída, olhei para trás e todas as portas do corredor estavam abertas, uma a uma, como se alguém tivesse me seguido. Até hoje tenho pesadelos com aquela mulher do teto. Eu dirigia de madrugada por uma estrada rural envolta em neblina. O GPS perdeu o sinal, e a sensação era de que eu estava rodando em círculos. De repente vi uma mulher na beira da estrada, de vestido branco, completamente encharcada. Achei que fosse uma vítima de acidente, então parei. Mas quando saí do carro, ela já não estava mais lá. Continuei dirigindo, tentando ignorar, até que alguns metros adiante, ela apareceu de novo, dessa vez no meio da pista, parada, olhando fixamente para mim.
Freiei bruscamente, mas ela desapareceu bem diante dos meus olhos. Apavorada, acelerei, mas a cada curva ela surgia novamente. Ora no retrovisor, ora sentada no banco do passageiro, molhando o estofado com água que não existia. Quando finalmente consegui sair da estrada e chegar à cidade, parei em um posto para me recompor. O frentista me olhou estranho e disse: "A senhora pegou a estrada da neblina, não foi?" Assenti. Ele então completou: "A senhora teve sorte. Às vezes, quando ela entra no carro, nunca mais sai." Olhei para o banco do passageiro e vi a marca úmida, como se alguém ainda estivesse sentado ali. Sempre achei espelhos fascinantes. Quando aluguei meu apartamento novo, adorei o detalhe de um espelho antigo, enorme, preso à parede do corredor. O dono disse que já estava ali desde que comprara o imóvel. E eu não quis mexer. Na primeira semana percebi algo estranho. Às vezes, quando passava pelo espelho à noite, meu reflexo parecia atrasado, como se não acompanhasse meu movimento em tempo real. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, até o dia em que vi claramente. Meu reflexo sorriu, mesmo sem eu sorrir. Depois disso, comecei a evitar o espelho, mas ele parecia me atrair. Certa madrugada, fui ao banheiro e, ao passar por ele, vi no reflexo uma figura parada atrás de mim, alta, magra, com o rosto distorcido, quase sem olhos. Virei rápido, mas o corredor estava vazio. Quando olhei de novo para o espelho, a figura ainda estava lá, só que mais próxima. Comecei a cobrir o espelho com um lençol, mas toda manhã o tecido estava no chão. Na última noite que passei naquele apartamento, acordei com um barulho de vidro estalando. Corri até o corredor e encontrei o espelho rachado, como se algo tivesse tentado sair dele. Entre as rachaduras, juro que vi mãos pálidas empurrando o vidro de dentro para fora. Saí dali correndo e nunca mais voltei. Mas às vezes, em reflexos de outros espelhos, sinto que aquele outro eu ainda está tentando me encontrar. Eu nunca fui de acreditar em assombrações. Sempre achei que histórias assim eram invenções de gente impressionável. Mas tudo mudou quando me mudei para uma casa antiga no interior de Minas, uma construção do século XIX que herdei de um tio distante. A casa estava em boas condições, mas tinha um detalhe que me intrigava. Um quarto no andar de cima permanecia sempre trancado. A chave não estava em lugar nenhum. E a porta tinha marcas de que alguém havia tentado arrombá-la no passado. Na primeira noite, enquanto eu ainda organizava minhas coisas, ouvi passos pesados vindo do andar de cima. Eu pensei que fosse só o barulho da madeira velha rangendo, mas os passos eram ritmados, como se alguém realmente andasse de um lado para o outro. Tentei ignorar. Dormi mal. Mas no dia seguinte continuei a arrumação. Foi quando percebi que todas as manhãs, exatamente às 3 da madrugada, os passos voltavam. E junto com eles um som baixo, como uma respiração ofegante atrás da porta trancada. Comecei a evitar aquele corredor. Mas a sensação de estar sendo observada só aumentava. Às vezes, enquanto lavava a louça, via pelo reflexo da janela alguém parado atrás de mim, imóvel. Mas quando virava não havia nada. Uma noite decidi acabar com o mistério. Peguei um pé de cabra e arrombei a porta. Quando a fechadura quebrou, senti um vento frio sair dali, como se o quarto tivesse estado selado por décadas. O ar era pesado e o cheiro de mofo me sufocava. A luz não acendia, então usei uma lanterna. O quarto estava vazio, exceto por uma velha cama de ferro enferrujado, mas havia algo ainda mais perturbador. Marcas de unhas arranhando as paredes, como se alguém tivesse tentado escapar dali desesperadamente. No chão, perto da cama, encontrei uma fotografia antiga de uma mulher jovem, com olhos muito intensos e expressão séria. Atrás da foto, havia uma inscrição borrada, mas dava para ler uma frase. Ela não me deixou sair. Naquela mesma madrugada, acordei com a porta do quarto se fechando sozinha com um estrondo. Corri até o andar de cima, e juro que vi a figura da mulher da fotografia de pé ao lado da cama, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram fundos, como buracos negros. Ela não se moveu, mas ouvi dentro da minha cabeça uma voz dizendo: "Agora você me libertou." Desde aquela noite, nunca mais dormi em paz naquela casa. O quarto permanece aberto, mas cada vez que tento fechá-lo, a porta se abre sozinha. E às vezes, ao acordar, encontro marcas de unhas frescas aparecendo nas paredes do corredor, como se alguém estivesse vindo até meu quarto. Eu me mudei de lá meses depois, mas até hoje tenho pesadelos com aquela mulher.
E sempre acordo às 3 da manhã sem motivo algum, como se ela ainda me chamasse de onde quer que esteja.